Então, temos 80%, a grosso modo, matemático, na realidade nem todos vão comprar esse carro, mas se eu tenho só 20%, tenho muito que crescer ainda nesse mercado. A média de crescimento está, nesse instante, a 6% ao ano. Seria importante sabermos que, na progressão geométrica que nós vamos, sem a criação de novas vias, nos últimos 20 e poucos anos, ou 30 anos, nós não construímos nenhuma via importante. Fizemos alguns trechos, pequenas ligações e tal, mas via nenhuma. Eu queria pedir o gráfico, por favor. Já está aqui. Nós temos, em abril, 142 mil, 245 mil em outubro, em março, 225 mil, e em abril de 2008, 261 mil. Um novo recorde de veículos licenciados no Brasil. Então, esse fenômeno é muito grande em Salvador, mas ele é em todo o Brasil. Junto com o aumento de veículos, por isso toda aquele crise ao caos, nós passamos aquele filme antes, justamente para que vocês ficassem impactados mesmo, começassem a raciocinar sobre isso. Essa circulação de veículos, esse aumento de população e essa não criação de vias, cria um trânsito violento. Hoje mesmo, quem nunca pensou em agredir ninguém, agride o vizinho, porque o vizinho, quer dizer, dirigindo, cortou-lhe a frente, freou antes da hora. Então, não se diz qualquer coisa suave, agride-se. E essa agressão chega ao ponto de se sacar uma arma e matar por uma coisa qualquer que se diga, ou até por baixar um vidro. Então, a coisa está realmente entrando num clima quase insuportável. Por que isso? Por que essa violência tão grande? É que começa a incomodar nós baianos, que não tínhamos, essa experiência para a gente é muito nova, é muito recente, mas hoje nós estamos gastando 2 horas por dia no trânsito. Hoje nós temos engarrafamentos em todas as grandes vias de Salvador, e não estou falando de meio-dia, como se dizia antigamente, hora do racha, eu estou dizendo 10 horas da noite na paralela, eu tenho comprovantes. São 52 horas mês, 624 horas ano, melhor dizendo, 26 dias úteis ao ano, que significa um mês. Nós podíamos dizer que nós estamos vivendo, se não tivéssemos isso, um ano de 13 meses, porque na realidade nós estamos tendo 11, estamos perdendo um mês. Esse mês podia ser o mês de férias, o mês do exercício, o mês do curso, o mês do isso que podia se fazer, mas nós estamos jogando fora um mês do ano no trânsito, nos aborrecendo. Eu queria... Esse gráfico mostra não só Salvador. Salvador tem 2 horas, mas você tem Porto Alegre com 2 horas, Rio de Janeiro com 2 horas, São Paulo com 3 horas, tem há quem diga que já está em 4 horas, e Belo Horizonte 1 hora. Então, como eu disse, é um fenômeno que está se tornando nacional, mas em Salvador, 2 horas já é demais. O que acontece com tudo isso? Nós vimos em desdobramentos e desdobramentos. Isso, além dessa agressão constante, vai nos proporcionar sinusite, renite, asma, enfisema, câncer de pulmão, doenças cardíacas e tal. Mas tem as outras, mais sérias, que são os estresses continuados, que acabam em neuroses, em síndrome de pânico e outras coisas mais. Isso não vou entrar em detalhes, mas tem médicos que chegam a dizer, e tem médico aqui, está certo, que afeta até a fertilidade dos homens. Vamos tocar mais um ponto sério aqui, que é esse esvaziamento dos campos. As cidades estão inchando. Nós temos um gráfico que nós tivemos acesso da Abril, eu queria até pedir esse gráfico, aonde está acontecendo um fenômeno no mundo curioso. As populações dos países estão vindo para as cidades. Hoje, segundo o dado da ONU, em 2050, 7 em cada 10 habitantes do mundo vai viver em cidade. É um dado muito forte, tá certo? É pena que o gráfico ficou um pouco pequeno, mas você tem ali na China, 42% já vive nas cidades, mesmo na China.
Japão, 66%. Na Rússia, 73%. Nos Estados Unidos, 81%. No Brasil, pasmem, já está em 64%. Então, os números são impressionantes. Além de, hoje, nós estarmos automatizando os campos, tudo hoje se resolve com máquina, tá certo? No campo, o que trabalha, ainda trabalha informalmente. Assistência é nenhuma. Perspectiva, nenhuma. Você vivia de esperança, porque até a esperança está acabando. Então ele vem para a cidade, pelo brilho da cidade, pelo desespero do campo, ele acha que vai ter uma oportunidade na cidade. Só que ele vem para a cidade com pouco dinheiro e formação nenhuma. Então, logo, ele se depara com uma realidade. Ele não vai ter oportunidade mesmo num subemprego. Logo, aquele pequeno recurso dele acaba, ele vai morar numa maloca, sem emprego, sendo explorado, e de repente ele se vê tomado pela marginalidade, como a única saída para ficar vivo. E isso é estarrecedor. Desse esvaziamento do campo, dessa chegada do homem na cidade, nós passamos então para a marginalidade, da marginalidade à insegurança das cidades. Vamos entrar no gráfico aqui, que mostra a questão da segurança. Então nós temos aqui assassinatos, 38%, roubos de carro, 44%, assalto a ônibus, 25%, roubos e furtos, 6%. Gráfico comparativo de segurança do ano 2006 a 2007. Desse ano nós não temos. Gente, vamos passar rápido. Só aqui uns temazinhos. Perda de tempo. Tráfego péssimo, baixa qualidade de vida, insegurança e violência, doenças nervosas. Se isso não é caos, o que é caos? Nós temos que tomar uma atitude, nós temos que partir para tentar dar uma solução a tudo isso. Vamos deixar em stand-by, vamos fazer proposta mais adiante. Multivisão é o próximo tema. Como eu disse, foram 3 blocos, vamos entrar no segundo bloco. Agora eu vou dividir com vocês alguns dos momentos mais ricos que eu já vivi em toda a minha vida profissional. Foi esse encontro que fizemos com esses colegas maravilhosos e profissionais de outras áreas, que gravaram conosco aquelas entrevistas que nós dissemos que reduzimos para 18 minutos, parece grande, mas eu acho que vocês vão ficar entretidos com esse vídeo que vai passar aqui agora. Salvador é uma cidade que tem 459 anos. Nasceu planejada, mas nasceu planejada no século XVI, onde não havia o automóvel, onde a população inicial da cidade eram 1.000 habitantes, né? E era uma cidade da além-mar, ou seja, com poucos recursos que existiam na Europa à época e que não chegaram até aqui. A cidade era desenhada, projetada por engenheiros militares e que projetaram grande parte da cidade, com uma preocupação fundamental, evidentemente, defender. Essa coisa só desaparece muito tempo depois, só com o século XIX. Essa função de defender era muito forte na época medieval. Salvador, quando começou, era um pouco uma cidade medieval. Cercada com sua muralha, com ruas estreitas, com casas geminadas. Uma cidade para administração e, com isso, edifícios públicos misturados com residência, com comércio, com serviços. Ou seja, dentro desse núcleo, que era um núcleo muito pequeno, que estava limitado no perfil que hoje compreende a Praça Castro Alves até a Praça Municipal inicialmente e depois até o Largo do Pelourinho, nesse circuito a cidade se completava ali. E aí vem Coutinho, em 1685, e ele dizia que a Cidade Baixa, por exemplo, todo mundo vivia invadindo o comércio empurrava, todo mundo queria um armazém na beira do mar. Ora, como o mar praticamente passava ali na frente do elevador Lacerda,
O resultado foi que todo mundo foi aterrando, puxando os barracões para lá. Mas como é que nós vamos resolver esse problema? E se entrarem no porto, como é que a gente vai responder à defesa? Vamos obrigar quem a invadir? Se invadir